Olá, boa noite, minha querida. Como é que tu Boa estás? noite, Denise. Tudo bem? E você, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Minha gratidão por ter aceito esse convite para vir falar sobre gestão de cartórios. Tu que és uma especialista nisso, né? Já teve vários resultados. E eu estava comentando com o pessoal que o nosso tema hoje é iniciando o processo de gestão dos cartórios. Como começa tudo? Como é que isso se inicia? Olha só, a Carol está aqui junto conosco. Obrigada, querida. Movimento o Beijo, pessoal Carol. para vir para cá, porque tem presentinhos, hein, Carol? Tem presentinhos que vocês aí gostam. Mariana, me conta um pouco sobre isso, dessa tua visão de quando tu iniciou nos cartórios, como que começou tudo isso? Da onde que tu vem? Qual a tua qualificação? Qual a tua experiência para compartilhar aqui com o nosso público? Vamos lá, Denise. Boa noite a todos. Eu achei bem interessante esse tema escolhido para a nossa live, iniciando os processos de gestão nos cartórios, porque, como você sempre coloca, você que nos auxilia tantas serventias nos processos de gestão, o importante é dar início, é começar, ter a coragem de começar, né? E o que eu sinto muito no extrajudicial? Hoje, os titulares de cartório, eles são oriundos dos concursos, eles vêm para uma carreira jurídica. E isso aconteceu também comigo. Eu comecei a minha atividade, me formei em direito, advoguei, e então resolvi fazer concurso público. O meu primeiro cargo público não foi como tabeliã de notas, nem registradora de imóveis, foi como procuradora do município de Curitiba. E eu lembro bem que quando eu comecei na procuradoria, eu cheguei já com uma estrutura toda montada para dar início ao trabalho, né? Então você chega num lugar que já tem uma sala para você, um computador, uma mesa, um estagiário para atender as suas demandas. E quando você assume uma serventia extrajudicial, é completamente diferente, porque você é o gestor, você é o gerente daquela atividade. Eu me lembro bem quando eu assumi o tabelionato de notas de Almirante Tamandaré, e foi para mim, eu vou te confessar, um choque me deparar com essa nova realidade. Abrir as portas para um público que dependia do meu processo interno de gestão. Eu me lembro bem que as minhas preocupações eram preocupações como, por exemplo, em atualizar o sistema, né? Então eu lembro que eu fiz uma mudança grande já no primeiro dia, eu alterei o sistema de informática de serventia, que era um sistema muito antigo, então eu quis atualizar todo aquele sistema, modernizei as instalações. O problema é que eu tinha, Denise, 2 dias para estruturar fisicamente o cartório. E quando eu abri as portas com aquele novo sistema, a minha equipe ainda não estava treinada para atender de acordo com aquele novo sistema de informática. E a fila do cartório chegou lá na esquina. Então, essa experiência me fez perceber que eu precisava ter um olhar diferente dali para frente. Eu não era simplesmente não fazia simplesmente análise jurídica das procurações e escrituras que eu lavrava. Eu ali era uma administradora. Eu precisava ter uma visão gerencial. Eu precisava ter uma visão de negócio, uma visão totalmente distinta. E é o que acontece hoje, que eu vejo com muitos colegas, que vêm também de outras carreiras jurídicas. Isso é muito desafiador, porque você vem com uma bagagem jurídica, mas muitas vezes você não vem com essa bagagem da administração, da gestão, do gerenciamento. E são inúmeros os desafios. Você tem que gerenciar uma equipe, você tem que gerenciar os processos, você tem que organizar toda a estrutura de trabalho. É por isso que eu acho tão importante a gente tratar disso hoje nessa live, porque eu sei que assim como eu tive que aprender na prática, muitos colegas também enfrentam esses desafios quando ingressam na atividade extrajudicial. E me diz uma coisa, Mariana, quando tu iniciou lá em Almirante Tamandaré, que tu não tinhas a experiência do cartório,
tu começou a implementar algumas práticas para reduzir aquela fila, para selecionar pessoas qualificadas para trabalharem contigo, mas tu não conseguiu fazer tudo ao mesmo tempo. Foi uma coisa de cada vez, correto? E daí isso fez com que tu ganhasse estrutura, força interna para, ó, funcionou ali, eu posso fazer um pouco diferente aqui. É a mesma coisa que a gente ser, por exemplo, eu sou administradora, eu querer aplicar medicina. Eu não sou médica, eu sou ignorante na medicina, né? Eu não posso me atrever a fazer isso. E daí isso faz com que a gente busque ajuda para estudar, para entender como que funciona, quais os lugares que já funcionaram e deram certo, questionar aquele colega lá como que fez e como que aconteceu. E isso ajuda a mobilizar. Olha só, a Mônica Rezende entrou aqui, a Mônica me passou uma mensagem hoje, ela é do Registro de Imóveis lá de Minas. E ela mandou um bilhetinho, uma foto de um bilhetinho com um chocolatinho que ela ganhou de um usuário, agradecendo o serviço de excelência na serventia dela. Olha que legal. Depois de muito tempo fazendo o movimento que tu passaste também, né? Ela está enfrentando lá e vendo esse reconhecimento ao vivo. Nossa, alegra o coração e demonstra que realmente está no caminho certo, né, Mariana? Eu acho que é bem por aí mesmo, Denise. Quando você inicia um processo de gestão, eu acho que a primeira coisa que você precisa ter é essa consciência de que você é um líder, né? Você tem que ter essa consciência de que a serventia, a organização dela, ela depende de você. E você tem que aprender a gerenciar os processos e também a gerenciar as pessoas que trabalham com você. Eu ouço de muitos colegas que têm essa dificuldade, porque não tem essa experiência prática, e a gente até conversava. Muitas vezes a pessoa não tem realmente um perfil gerencial. Se ela não tem esse perfil, ela precisa aprender a desenvolver essa habilidade, porque não tem jeito. É uma habilidade necessária para quem é titular de cartório. E se ainda assim esse titular ele não sentir não se sentir confortável com essa gestão dos processos e das pessoas, ele precisa eleger alguém na equipe dele que o faça. Porque senão não tem como, não vai engrenar, né? Assim, os fluxos, eles precisam ser definidos, precisa ter uma liderança, precisa ter alguém que oriente, as pessoas precisam saber para que caminho elas estão seguindo. Eu lembro que quando eu fiz a consultoria com você, uma das primeiras coisas que a Chay, ela solicita é: qual a tua visão para o teu cartório? Né? Qual a missão? Quais são os seus valores? Isso ajuda muito a equipe também a encontrar qual é o propósito daquele cartório, o que aquele titular almeja. Então, o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas, elas não podem usar como desculpa o fato delas terem uma bagagem jurídica vindo de uma faculdade de direito. Elas têm hoje como buscar essas ferramentas em empresas como a Chay, que capacitam os titulares de cartório e os colaboradores a fazerem gestão nos cartórios. Nós temos também, como você falou, essa troca de experiência entre os colegas, e vem outra serventia, qual é o processo que ele utiliza, como que ele está, se é um colega que é bem falado, admirado, que é bem visto pela população, por que não fazer uma visita e conhecer a sistemática de trabalho dele, né? Então, os instrumentos estão aí, são muitos. Outro que você colocou aqui, que é um dos pilares da qualidade, a decisão, ela baseada em fatos. Então, quando a gente erra, e a gente pode errar em algum processo, como eu te contei, dessa decisão que eu tomei 15 anos atrás, quando abri a serventia, com um sistema novo para atender o usuário, e de repente não era naquele momento que eu devia ter feito aquela troca daquele sistema, isso me capacitou para tomar decisões diferentes lá na frente. Então são decisões baseadas em fatos. Os erros, se acontecerem, eles têm que ser utilizados para você mudar o fluxo do título, o fluxo do processo, o fluxo da organização dentro do cartório, né? Então, o que eu acho mais importante, Denise, é dar realmente esse primeiro passo, né? Como é que eu vou começar esse processo? Eu acho que o primeiro é ter essa consciência.
ter a consciência de que você é um líder e de que você tem que desempenhar essa função, porque as pessoas que trabalham com você se espelham em você. Você é o espelho, né? Eu sempre digo que o titular, ele é o espelho da serventia. E se você não se sente com habilidades suficientes para isso, escolher alguém na tua equipe para fazer isso, né? Segunda coisa, os processos de organização. Eu acredito que o começo de tudo, em toda atividade, é organizar o ambiente. Faz um bom 5S, faz uma boa organização, colocar tudo... Ter os fluxos bem organizados, bem direcionados, saber como passar para o teu colaborador, onde fica cada coisa, explicar que o processo de organização, ele lá na frente vai ter um reflexo, porque vai auxiliar em todos os processos da serventia. Então, acho que sempre tem como começar. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma exposição e eu estava mostrando o fluxograma dos meus títulos, etc. e tal. Contei que eu fazia reuniões semanais de equipe, que pedia para eles trazerem as dúvidas semanais para a gente discutir. Ele falou assim, mas é muito complicado para mim, eu não tenho todos os instrumentos. Aí eu falei assim, mas tem um instrumento que você tem. No mínimo, você tem papel e caneta. Pede para a tua equipe anotar as dúvidas num papel durante a semana e vai lá dividir com a equipe no final da semana, esclarecer essas dúvidas. Com base nessa troca, você já inicia a gestão dos processos dentro do seu cartório. Então, acho que você tem que... O primeiro passo é ter essa consciência de que você precisa ter uma liderança dentro do cartório. E o segundo passo é começar. Nem que seja nos processos de organização. Você tem que dar esse primeiro passo. Exatamente. Hoje de manhã eu tive uma atividade, segunda-feira. Eu tenho um grupo de titulares que eu trabalho toda segunda-feira, das 8 às 9 da manhã. Chama o grupo do Desafio dos Indicadores. A gente olha os números dos cartórios para ver o que vai fazer para melhorar em cada um dos indicadores, tanto financeiros, quanto de processos, quanto de satisfação, quanto de equipe, enfim, todos os indicadores. E é muito legal, assim, porque a gente já viu muitos resultados. E um colega novo chegou no grupo na segunda e ele contratou a consultoria, nós não iniciamos o trabalho lá ainda, mas ele é tabelionato de notas, assumiu agora um tabelionato maior do que ele tinha antes, e ele quer aumentar a renda dele, quer aumentar o faturamento, porque era um cartório onde tinha um interino, então estava muito sucateado, né, enfim. E daí ele disse assim, não, eu quero vender, quero vender, quero vender. Eu digo, colega, se tu começar a vender muito e o teu serviço interno não tiver adequado a esses processos que tu tá falando aí, Mariana, não vai adiantar, vai queimar o filme, porque tu não vai conseguir entregar o serviço que tu oportunizou. E daí caiu a ficha dele, né? Disse assim, claro, Denise, eu tenho que organizar internamente. Isso já aconteceu, porque eu consegui empresa tal, e agora não consigo entregar o serviço. E eu digo, isso vai aumentar, porque ele tem perfil de vendedor, né? Isso também é uma coisa legal para ir para o mercado, conversar com as pessoas, disponibilizar o serviço, ver o que as pessoas estão precisando para ajudar. E tu me traz isso, eu lembrei, porque... se não tiver organizados os processos, os fluxogramas, mapeamentos de processos, os POPs, as pessoas não vão fazer entrega. Ele não vai conseguir qualificar a equipe. E a gente precisa trabalhar com esses pilares juntos, né? Eles têm que subir juntos, senão, né, fica capenga o cartório. E me conta, Mariana, assim, ó, tu estava em Almirante Tamandaré, teve essa primeira experiência e passou para no concurso de um cartório muito maior. Segundo o registro de imóveis de Curitiba, é muito maior do que o Almirante Tamandaré. Sim. Qual foi o teu desafio nesse momento? Olha, Denise, eu sempre digo que Almirante Tamandaré foi para mim uma escola, né? Porque lá eu desempenhava todas as funções. Eu era digamos assim, coordenadora do balcão. Eu lia todas as escrituras públicas e todas as procurações, eu revisava todos os atos notariais praticados, e eu também fazia abertura e fechamento de caixa, eu era o RH da minha empresa, eu era o financeiro, então eu acredito que Almirante Tamandaré me capacitou
para quando assumir o segundo registro de imóveis em Curitiba, vir com essa visão do que eu gostaria numa serventia grande. Então, já inicialmente, eu setorizei dentro do cartório, eu criei setores. Dentro do segundo RI, a gente tem o setor administrativo, que é uma coisa que eu vejo que falta muito em muitos cartórios, né? Então, você não precisa só ter... Eu separo o administrativo do que eu chamo de processos. O que eu digo que é o pessoal que fica realmente na análise dos títulos que tramitam dentro da serventia, né? Eu chamo de produção. Então, nós temos o setor de produção e a gente tem o setor administrativo, que é o setor que gerencia todos os processos da produção. Eu tenho, portanto, um funcionário de RH que me auxilia, porque aqui a gente tem quase 40 colaboradores. Eu tenho um setor financeiro que é composto por uma contadora interna, uma auxiliar de contabilidade, mais a pessoa que fica lá no caixa, e eu tenho uma gerente dos fluxos e processos dentro do cartório. Ela faz todo o administrativo. E a gente fica de um lado do cartório. Junto com o meu substituto. Então, nós temos, eu vim já de Almirante Tamandaré, muito certa de que aqui eu não conseguiria dar conta de todos esses processos sozinha. Então, eu já vim sabendo o que eu queria para uma serventia maior. E organizei dessa maneira, porque realmente não tem como abraçar tudo. A gente precisa aprender a delegar. Mas para delegar, primeiro a gente precisa organizar os processos. E aí que entra a gestão, né? Esse auxílio que empresas como a Chai dão para a gente, essas consultorias, para que a gente saiba como organizar esses processos e desenvolver essas habilidades nos líderes para que eles auxiliem em cada um dos setores do cartório a dar continuidade nesse fluxo. Então, eu acho assim, para mim, realmente foi um desafio, mas foi também uma escola. Eu só queria comentar dessa tua última fala, desse caso que você pegou, desse teu cliente, que foi com essa coisa do... preciso aumentar o faturamento do cartório, e não olhou primeiro para dentro, né? Eu acho que eu sempre tive muito essa ideia, sabe, Denise? O meu foco sempre foi em primeiro para dentro. Porque não adianta você olhar só o cartório como uma fonte de renda. A renda, ela é consequência. Você precisa entender que você presta um serviço público e que o teu foco não é você. O teu foco é o usuário do serviço, que é outro pilar da qualidade. Foco no cliente. Quando você desvia o foco da atenção para o cliente, para o usuário do serviço, e você se preocupa em organizar os teus processos internos para bem atender o cliente, e assim, isso é inclusive a minha missão. Você me ajudou no desenvolvimento da missão do cartório, então você sabe que a minha visão é a satisfação do usuário. Essa é a visão maior do cartório. E quando você foca no usuário, o resultado vem depois automaticamente. Às vezes eu penso que as pessoas invertem os processos, né, Denise? Exato. Elas pensam primeiro no resultado. Mas não, você primeiro tem que se organizar internamente, organizar os processos, entregar qualidade para o teu usuário. O teu foco tem que ser no usuário. E aí o retorno financeiro, ele vem. Uhum, exatamente. E Mariana, assim, ó, hoje com essa tua experiência, essa tua bagagem, quantos anos já tá aí no segundo RI? 7 anos aqui no segundo. 7 anos, nossa, como passa. Pega essa tua experiência de 7 anos e faz de conta que tu tá iniciando lá em Almirante Tamandaré de novo com essa experiência. Como seria tu administrar o teu cartório pequeno com essa bagagem que tu tens? Porque daí eu acho que dá uma clareza para os colegas que estão aqui, que são de cartórios menores, de como eles aplicarem isso, né? Que tu já vivenciou, já errou, já corrigiu, sabe o caminho. Eu acho que a primeira coisa que eu faria, voltando hoje no tempo, seria buscar uma pessoa que me auxiliasse nas questões administrativas, de gestão de processos e principalmente, eu acho, Denise, de RH.
porque eu acho que a gestão de pessoas, né? Esses dias eu estava assistindo uma live do falecido Abílio Diniz, e ele disse assim que nenhuma empresa tem segredo, nenhum negócio tem segredo, e o cartório ele tem que ser visto também com essa visão empresarial, eu penso. É a soma de dois elementos, pessoas e processos. Todas as empresas, todos os negócios, eles se resumem a esses dois elementos. Gestão de pessoas e gestão de processos. Então, acho que a primeira coisa que eu faria é me capacitar para ser uma boa gestora com as pessoas e organizar os meus processos internos para poder escolher pessoas na minha equipe que pudessem me auxiliar lá dentro dos processos. Eu acho que isso me sobrecarregaria menos, porque olhando para trás, hoje, a Mariana de hoje, olhando para a Mariana lá, de Tabeliã, de 27 anos em Almirante Tamandaré, né, muito jovem também ainda, o que eu vejo? Eu vejo que me faltou naquele momento entender que eu precisava me preparar para aquela função gerencial. Eu fui muito focada no jurídico do cartório. E eu precisava focar em outra coisa, porque eu estava ingressando numa atividade que, embora não seja empresarial, ela é desenvolvida como uma empresa, ela não deixa de ter esse foco necessário na gestão. O titular de cartório nada mais é do que um gerente. Ele é um gerente, ele precisa se enxergar dessa forma. Então, o que eu faria de diferente, Denise? Eu acho que eu ia buscar me capacitar para iniciar essa organização, para focar nesses dois pilares, processos e pessoas. E eu acho que com essa capacitação, que para mim veio muito da experiência, do passar dos anos e do aprendizado que eu fui tendo ao longo do curso, do caminho. Eu acho que se eu tivesse, desde o início, buscado me preparar para isso, eu acho que eu teria sido menos sofrido para mim, porque eu teria conseguido, dentro da minha empresa, dentro do meu cartório lá, com essa visão empresarial, delegar algumas atividades para pessoas estratégicas dentro da minha equipe. Porque no frigir dos ovos, é isso que eu faço hoje aqui no segundo registro de imóveis, sabe, Denise? Não tem como, são mais de 1.000 títulos, mais de 1.000 títulos analisados por mês. Evidentemente que eu não consigo, com as outras funções que eu tenho, sou presidente da Noreg Paraná, agora no momento, você sabe que eu já presidi a Aripar, sou também uma mulher mãe, né? Tenho todas essas atividades que nós mulheres temos, inclusive, eu quero dedicar essa live para todas as minhas colegas. Nós estamos aqui esse mês, né, comemorando o Dia da Mulher, então sabemos o quanto é desafiador fazer a conciliação das nossas atividades, né, da mulher com a líder, com a gestora, com a titular do cartório. Mas o que eu vejo, Denise, é que seria muito mais fácil para mim se, ao invés de eu estivesse aprendendo com os meus próprios erros, eu procurasse já lá atrás uma ajuda, né? Como que eu posso desenvolver minha habilidade para conversar com pessoas? Como que eu posso organizar os meus processos? Isso teria me capacitado desde o início a ter uma gestão mais tranquila, a ter uma atividade, digamos assim, mais que me onerasse menos, porque essa centralização que eu fiz em Almirante Tamandaré foi uma centralização porque naquele momento eu considero que eu ainda não tinha as habilidades necessárias para liderar, para gerir uma equipe e gerir os processos. Então, eu escolhi centralizar. Não necessariamente essa centralização é positiva, porque eu te digo que hoje eu tenho uma serventia que eu considero extremamente organizada e todos os meus processos, eles são delegados. Então, eu faço as reuniões, eu alinho com a minha equipe o que nós precisamos desenvolver, quais são os processos, e todos os anos eu faço uma outra coisa também que eu acho que é uma excelente dica, né? Periodicamente você revê quais são as suas metas.
metas, né? Porque as metas da Mariana que entrou lá no segundo RI, muitas delas eu já alcancei. Então, todo início de ano, eu faço uma relação de quais são as minhas metas para o ano. O que eu pretendo esse ano? Quais são os objetivos que eu quero alcançar nesse ano? E aí eu faço essa definição, chamo a minha equipe de gestores, né? Eu divido isso com o meu administrativo e a gente faz um cronograma de atividades com base nessas metas que eu junto com a minha equipe, que nós conversamos, que nós debatemos e traçamos para o ano de 2024. E você vê, isso é outra coisa que eu também aprendi buscando. Foi um outro gestor que eu encontrei também procurando na internet, um vídeo de YouTube de um gestor que ele ensinou isso. Ele disse que 90% das pessoas, Denise, não escrevem as suas metas pessoais para aquele ano. E aí, a pessoa que não sabe para onde ela está indo, ela vai simplesmente vivendo. Então, você abre o cartório todo dia e você desempenha a tua atividade ali todo dia, meio sem saber para onde você está caminhando, né? Exato. Então, eu acho que você tem que rever isso. Eu lembro que no início, quando eu assumi aqui o segundo RI, as certidões, elas não eram entregues na hora. As certidões de matrículas não eram entregues na hora. Então, isso foi uma das minhas primeiras metas. Não, gente, a gente tem que desenvolver os processos para entregar a certidão de matrícula na hora, né? Isso eu atingi há muito tempo já, né? No primeiro ano. Meta nova. Então, tem que ter uma meta nova, né? Eu lembro bem que quando eu entrei, eu olhei a estrutura da Serventia e falei, o que eu posso fazer já para satisfazer o meu usuário, né? O que eu posso fazer nesse momento, com os instrumentos que eu tenho agora, com a equipe que eu tenho agora? Ah, eu consigo já melhorar o meu prazo? Não, eu acabei de entrar, né? Eu preciso primeiro entender como que são os processos, entender o segundo RI, mas o que eu posso fazer já para satisfazer o meu usuário? O que eu posso desenvolver para agora melhorar o meu serviço e melhorar a visão da sociedade do segundo RI? E eu falei, certidões, esse é mais simples. Isso eu posso melhorar agora. E foi uma das minhas primeiras metas, entregar com celeridade a certidão. Não podia mais entregar em 5 dias. Eu queria entregar a inteiro teor na hora. Eu queria entregar as demais certidões no dia seguinte. Então, quando você tem as metas definidas, você sabe para onde você está indo, os processos eles vão se desenvolvendo também automaticamente. Porque primeiro eu desenvolvi esse processo nesse setor. Na sequência veio uma outra meta e a gente vai só melhorando. E está lá nos nossos valores. Qual um dos valores do segundo registro de imóveis, que é o aprimoramento contínuo. Porque a nossa atividade ela é assim, né, Denise? Você que trabalha tanto tempo com o extrajudicial, é uma coisa nova por dia. Né? Então, a gente tem que ter também essa consciência que tem que desenvolver os fluxos, mas tem que rever todos esses fluxos. A gente tem que ter essa visão do aprimoramento contínuo da atividade. É a mesma coisa que tu estar sem GPS em São Paulo. Imagina só, no meio de São Paulo, sem GPS, eu que já fui lá 500 mil vezes, não sei sair lá sem GPS. Então, eu vou me perder muito, vou perder muito tempo, eu vou ter que perguntar para muitas pessoas, eu vou ter que voltar, vou gastar combustível, vou gastar o tempo. E se eu tiver esse GPS, que são essas metas, me direcionando a esse lugar que eu quero chegar, a esse lugar que eu quero ir, é muito mais fácil, se chega muito mais rápido. E eu estava vendo um vídeo também esses dias que eu recebi exatamente sobre isso. Quem não tem metas, não avança muito na vida. Quem tem metas só na cabeça, avança 2 vezes. Quem tem meta escrita no papel, avança 10 vezes na vida. Olha só. Então, isso é algo que é para o dia a dia nosso mesmo, não é só para o cartório, é para a nossa vida, é nosso tempo gasto. Vou voltar um pouquinho, Mariana, lá em Almirante Tamandaré. Com os cartórios que eu trabalho, né, que às vezes tem cartórios menores, e a gente sempre ouve o discurso que eu não tenho recurso para fazer isso que a Mariana está me dizendo. Eu não tenho dinheiro, só tenho 2 colaboradores. Se eu não for no balcão, não vou ter gente para atender. Como que tu enxerga esse posicionamento para ajudar eles? Olha, Denise,
como eu te falei, eu acho que a primeira etapa é essa consciência, né? Eu acho que a partir do momento que você assume a serventia, você precisa se enxergar o líder de uma equipe, você precisa se enxergar o administrador daquele cartório. E eu vejo que realmente as pessoas usam isso como desculpa, o fato, eu não tenho recurso, mas hoje tem tantas ferramentas, né? Tem tanta coisa gratuita, inclusive, que é de fácil acesso para todos. Tem tantos cursos, inclusive hoje a gente vai falar de um curso de capacitação que podem trazer essa visão para a pessoa. Eu acho que o que eu vejo muito que acontece, as pessoas entram nesse círculo vicioso do dia a dia e vão tocando a serventia do jeito que dá, dia após dia, e nunca param para refletir. Eu acho que isso é essencial, você refletir, você organizar a tua cabeça, o que você prospecta para você e para o cartório, para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, para começar a desenvolver esses processos, né? Eu acho que o tamanho da equipe não é desculpa, o tamanho do cartório não é desculpa, o tamanho, a tua rentabilidade no cartório, né, o teu faturamento ser pequeno também não é desculpa, porque as habilidades de gestão, elas inclusive te auxiliam nisso. Porque quando você organiza os processos, você deixa eles mais redondos, você gasta menos também. Gasta menos tempo, gasta menos energia e gasta menos recurso, dinheiro mesmo, para a implementação. Gasta Né? Então, é uma certo da visão primeira vez. muito equivocada, né? Uma visão realmente que a pessoa bastante equivocada, ela achar que ela eu não tenho condição porque eu tenho 2 colaboradores, eu não posso parar para fazer isso. Não, você tem que parar. Você tem que parar, nem que seja para pegar um pedaço de papel, como a gente falou aqui, e organizar as ideias, né? O que eu preciso, o que eu prospecto para daqui 3 meses? O que eu prospecto para daqui 6 meses? Aonde que eu quero estar daqui 1 ano? E procurar ferramentas. Nossa, hoje, tantas ferramentas, né? Gratuitas. Lá E no tantas. YouTube da TIAI tem vários treinamentos gratuitos lá. Eu acredito que essa visão da pessoa que entra no cartório, como você falou, buscando, eu vou fazer isso quando eu tiver uma condição financeira melhor, quando o cartório tiver um faturamento melhor. Essa pessoa não vai começar nunca, porque você hoje, na conversa que nós tivemos hoje de tarde, fez uma observação que eu achei muito pertinente. Tudo o passo inicial é começar, né? Então você não precisa muitas vezes começar com grandes revoluções, com grandes instrumentos. Tem coisas que você pode fazer que não tem custo nenhum. A organização, por exemplo, ela não tem custo nenhum. Esses dias eu fui num consultório médico. E era um consultório que a consulta custava R$ 800, Denise. Caríssimo o valor da consulta. E eu cheguei no consultório, a secretária estava com a mesa abarrotada de papéis. Tinha portas-retratos da família. Atrás dela tinha um balcão cheio de pilhas, de papéis, de processos. Qual a visão que eu tive daquele consultório, daquela médica? Entende? Isso é uma coisa que não custa nada. Organização, você organizar, fazer um 5S, comprar organizadores para não deixar as coisas jogadas, largadas. Eu não posso investir agora no uniforme. Eu sempre falo da importância da imagem, né? Porque eu digo sempre assim, o teu colaborador que está lá no balcão da serventia, no atendimento, ele é a tua vitrine. Exato. Se você passa na frente de uma loja e uma mulher passa na frente de uma loja e vê uma roupa bonita, ela entra. Se ela não vê, se a vitrine não agrada, ela nem entra naquela loja, não é verdade? Exato. É a mesma coisa com os cartórios, a visão. Você não precisa ter um ambiente luxuoso, mas você pode ter um ambiente organizado que passe para o usuário do serviço uma noção de organização, de ordem, de limpeza. Você não precisa ter uniformes necessariamente caros, com blazers e vestidos, mas você pode ter um jaleco preto
para que todos os teus colaboradores utilizem aquele jaleco, por exemplo, e eles estejam todos com a mesma apresentação. Você pode não ter como investir num totem de atendimento agora, mas você pode deixar uma caixinha de sugestões na sua serventia para que os usuários façam sugestões de melhoria, reclamações, elogios, o que está funcionando, o que não está funcionando. Você pode não ter uma equipe extremamente preparada para todos os processos, mas você pode ensinar a tua equipe a ser educada com o usuário, tratar o usuário, dar um bom dia, tratar o usuário pelo nome. Eu acho tão bonito quando eu vou num lugar e eles perguntam o meu nome e anotam, e eles me tratam pelo meu prenome. Mariana, sua certidão está pronta. Não é diferente, Denise, do que chamar por um número? Eu acho assim, são detalhes que não custam nada, mas enriquecem muito e mudam a visão e a experiência da pessoa que está do outro lado. Então, tamanho de serventia, faturamento, não é desculpa para iniciar um processo de gestão. A gestão, ela não é complicada. A gestão, ela se resume nesses 2 pilares que a Bíblia Diniz nos ensinou: pessoas e processos. Então, aos poucos, você vai organizando os teus processos. Comece com os processos básicos da administração, que todo mundo conhece. Comece com os processos do 5S, da organização, do bom atendimento ao usuário, esse foco no cliente, foque no teu setor de atendimento, vá lá e capacite esse setor. Eu acho que nunca uma reunião com a equipe toda semana para conversar, por exemplo, sobre algum fato que aconteceu naquela semana, uma troca com a equipe. Teve algum usuário, algum incidente essa semana, alguma coisa que chamou a atenção de vocês que a gente possa debater para aprimorar o nosso processo, de repente melhorar um atendimento? O que custa isso, Denise? Não custa nada. Custa só boa vontade, né? É pura verdade isso que tu está falando, Mariana. Tem uma outra colega tua que também participa desse grupo do Desafio dos Indicadores, que ela é numa cidade, ela é o único registro de imóveis da cidade, é um cartório pequeno, ela tem 2 colaboradores e a cidade é bem pequena mesmo. E ela conseguiu aumentar 100% do faturamento em um ano e reduzir 80% da despesa. Ela estava gastando muito errado. E com isso, ela melhorou o PIB da cidade. Sabe o que é isso? Mais empresas começaram a investir na cidade onde ela morava. Agora, ela conseguiu fazer 3 REURBs, trabalhar de graça, né? Nesse momento, 3 REURBs, com 2 colaboradores, atendendo o dia a dia e fazendo o REURB paralelamente. Ela vai no giro desse REURB, né, em um ano e pouco, ela dobra ou triplica. Mas é isso que tu está falando antes, é olhar para o propósito. Qual o propósito do titular? O que a cidade está precisando para ele fazer? Usuário, na sociedade, né? Afinal de contas, você está inserido numa sociedade. Você tem que pensar o que você vai entregar para essa sociedade antes de pensar em como que essa sociedade vai te retribuir. Exato. Eu acho esse exemplo da REURB excelente, Denise, porque a REURB é um processo realmente que exige muito do registrador de imóveis, porque é um processo no qual o registrador de imóveis trabalha muito e não recebe nada, mas ele não recebe naquele momento. Isso. Porque depois que esse imóvel está regularizado, ele entra ele é mais um imóvel matriculado naquele cartório. Exato. Então, aquele imóvel que era irregular, informal, ele entra numa situação de irregularidade e começam as transações daquele imóvel. Então, lá na frente, aquele registrador vai ter muito retorno, sim, dessa REURB. Por exemplo, você citou ali, do meu início, em Almirante Tamandaré. Lá em Almirante Tamandaré, tinha muita posse, muito contrato de gaveta. Você pensa se todos esses imóveis fossem imóveis regulares, o giro que não teria essa cidade, né? E evidentemente, quando você fomenta, quando você investe na tua localidade, quando você está envolvido com a comunidade que você atende, é automático. O crescimento do cartório, ele está ligado no crescimento daquela comunidade, e isso retorna sim,
para o notário e para o Porque registrador. aquele imóvel que estava na gaveta, ele não custa o valor de mercado, ele custa menos 10x, né? Exatamente. E a pessoa vai vender por um preço de mercado depois que ele estiver regularizado. Então, tu está beneficiando a população de ter algum retorno. Isso gera mais renda no comércio local. O comércio local começa a contratar mais pessoas e isso vai crescendo. E o cartório vai ganhando com isso, porque a população passa por todas as etapas da vida dela por um cartório, né? Ela nasce, ela casa, ela tem o seu imóvel, ela faz protesto, ela cria a sua empresa, ela morre, enfim, né? Passa por muitos períodos. Então, quanto a população aumenta, é benéfico para os cartórios. Então, é olhar realmente para o propósito, para esse benefício que o titular tem a obrigação de proporcionar à população. Não é simplesmente estar atrás da mesa lá só porque passou no concurso público, né? E sim fazer o seu propósito, a sua missão de ação. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que os cartórios, os titulares de cartório têm que ter muito essa consciência da responsabilidade social do titular na comunidade que ele atende, né? Você tem uma imensa responsabilidade social, porque a justiça, o cartório nada mais é do que uma longa manos do poder judiciário, né? O cartório, ele é como se fosse um representante do judiciário naquela localidade. Quando você está nas serventias pequenas, Denise, você percebe nessas serventias de cidades menores, uma pessoa, um cidadão comum, ele não consegue falar com o juiz sem o intermédio de um advogado. Mas no cartório, muitas vezes, ele resolve muitos problemas jurídicos da vida dele, né? Então, a gente tem que ter consciência da responsabilidade social do notário e do registrador, de estar inserido naquela comunidade, de prestar, de ter esse olhar, de aproveitar essa capilaridade. Tem pelo menos um cartório em cada município do país, né? Porque, como você falou, a vida começa e termina no cartório. Né? Mesmo, eu sempre falo para os registradores civis, aquela pessoa que nunca adquiriu um imóvel, que nunca fez uma escritura pública, pelo menos passou num cartório de registro civil. Exato. Porque tem a sua certidão de nascimento, tem a sua certidão de casamento, de óbito, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito essa consciência mesmo, esse foco na comunidade que nos cerca, menos foco o propósito, Denise. Eu sempre penso muito isso, eu acho que você concorda. O propósito tem que ser fazer um bom trabalho, entregar algo para aquela localidade, você pensar como que você pode fazer para aquela cidade, para aquele município, para aquela região crescer, prosperar. O resultado, o retorno financeiro, ele é mera consequência. Até registro civil, tu acredita? Se eles estão aumentando o faturamento com serviços de ter um ambiente legal para casar, ter um buquê de flor lá disponível para a noiva utilizar, coisa simples que agrega valor, né? Tem postagem no Instagram do casamento. Então, é a prestação de serviço, é as pessoas se sentirem bem naquele ambiente, que aquele ambiente ajudou elas em momento tão importante da vida dela. E ela vai falar para outras pessoas e isso vai crescendo, vai se desenvolvendo. Ó, a Mônica está contando aqui que já passou por 5 prefeitos e o cartório continua fazendo o seu trabalho para desenvolvimento social e econômico. É isso. Olha aí. Só. É isso aí, gestões vão, gestões vêm, né? E os cartórios continuam lá. É por isso que a gente tem um índice de confiabilidade tão alto da população. Porque o cartório realmente está próximo da população, atende essa população e tem uma perenidade, uma perenidade, né? Eu sempre digo que nas cidades menores, Denise, tem o padre, tem o prefeito e tem o cartorário, né? O titular do cartório. Então, a gente tem mesmo que ter essa consciência da nossa responsabilidade social, da necessidade da gente auxiliar no crescimento daquela comunidade, porque é uma via de mão dupla, né? Eu acho que a gente só colhe depois que planta. E a gente recebe do universo aquilo que a gente dá para o universo,
né? Exatamente, exatamente. O pessoal está curioso, o que a gente vai fazer aqui? O que nós temos de novidades para o pessoal, hein, Mariana? Então, você que vai contar, né, Vou Denise? A contar nossa parceria. nossa parceria com a Noreg do Paraná, que nada como ter uma gestora administradora na frente da presidência, né? Porque daí a mobilização é relacionada ao desenvolvimento da gestão realmente dos cartórios e gerar esse resultado em várias cidades aí do Paraná. Então, a gente está lançando aqui o programa Gestão e Capacitação Extrajudicial, que é um programa que a TCHAI desenvolveu já há mais de um ano. Nós já aplicamos isso no Paraná e Santa Catarina, onde vários cartórios participaram e melhoraram sua gestão. E a gente está agora fazendo essa parceria aqui com a Noreg do Paraná, olhando para os cartórios do Paraná, de todas as segmentações, né? Registro de imóveis, tabelionato, protesto, registro civil, RTD-PJ, enfim, todos os cartórios. Como que vai funcionar? A gente criou módulos, que vai ser um módulo por mês, onde a gente vai falar sobre, vou pegar minha colinha aqui com os módulos, gestão emocional, outro módulo sobre cargos e salários e recrutamento e seleção, princípios notariais e registrais, que a gente percebe que a equipe precisa entender muito sobre isso, preparação para o PQTA 2024, que a gente quer um recorde, né, no Paraná esse ano de participações. Com certeza. Interpretação da norma da 15.906, que é a norma exclusiva de cartório e que, se Deus me ajudar, eu vou conseguir que vire lei e que todos os cartórios tenham a obrigação de implementar, porque daí eu tenho certeza que vai ter uma prestação de serviço de excelência com gestão, Mariana. Esse é o caminho que eu estou trilhando. Condomínios, retificações e subdivisões, gestão de pessoas, compliance e LGPD, planejamento estratégico para iniciar janeiro de 2023, já planejando e definindo as metas, conforme a Mariana está sugerindo, e o jeito Disney de encantar o cliente. E além desses 10 módulos que são focados para a equipe, não que o titular não possa participar, tem um encontro que é o Congresso de Gestão da TCHAI, né, que é de inovação, liderança e gestão, que vai acontecer em São Paulo no finalzinho de maio. Então, para os participantes da associação aí da Noreg, vai ter um desconto significativo. Tu acredita que o pessoal conseguiu que eu conseguisse mais desconto? Ai, que bom! Verdade. A Noreg agradece. Para ti. Então, como que vai funcionar? O cartório que se inscrever no programa todo, né? Ele não é comercializado separado, ele é comercializado o programa todo. Se o cartório tiver 5 colaboradores, os 5 podem participar e os 5 ganham certificados. Se o cartório tiver 10 colaboradores, os 10 colaboradores podem participar e ganham certificados. E ele vai pagar por cartório. Não vai ser cobrado por pessoa. Isso para ajudar os cartórios aí do Paraná, que é uma inovação da TCHAI, que a gente não tinha feito isso nos outros estados. Mas a gente quer realmente fazer essa mobilização para a gestão dentro da visão, né, do Paraná. Denise? Principalmente então, agora que nós temos tantos novos colegas aqui, porque nós tivemos um concurso recente e muitos colegas assumiram aqui no Paraná no ano passado. Então, a Noreg também buscou a TCHAI para oferecer essa ferramenta de capacitação e gestão, com olho também nesse pessoal que entrou agora, né? Para não passar pelas dificuldades que outros passaram em outros tempos, né? Em que a gente não tinha. Já com a visão de Almirante Tamandaré, né? Exatamente, já não passar por esse tipo de dificuldade, né? Já vem com alguém ajudando a pensar a gestão de pessoas, de processos. Perfeito, Denise. E além desses 10 módulos que eu citei aqui, que vão ser aos sábados e online, então o cartório pode estar em qualquer lugar, as pessoas podem assistir das casas dela, não precisam ir no cartório assistir, a gente vai ter uma listinha de presença lá depois para fazer o controle. E também, Mariana, é uma possibilidade do cartório fazer já o cronograma de treinamento da sua equipe. Então, ele já é uma ferramenta pronta, que
toda equipe sabe já as datas onde vai estar aprendendo e quais os temas. Por exemplo, lá no módulo de planejamento estratégico, eu não quero que toda equipe participe. Só os líderes participam, então. Né? Se acha que não é pertinente, não tem problema nenhum. E, além, esse formato são para esses 10 módulos. Eu posso colocar quantas pessoas eu quiser, quantas pessoas eu tiver dentro do cartório. E qualquer tamanho de serventia, né, Denise? Isso serve para o cartório pequeno, médio, grande? Isso. Se tiver 40 colaboradores no teu cartório, Mariana, os 40 podem participar por esse mesmo valor, tá? E mais uma vaga para o titular ou substituto e no congresso da TIA em São Paulo, né? Que lá a gente vai estar fazendo network, troca de práticas de gestão, a gente vai trazer o que tem de mais moderno que os nossos clientes estão fazendo por aí. Nós estamos em 23 estados, então a gente tem muita prática para trocar. Sem falar que vira um grupo assim, ó, que depois o pessoal não para de conversar. O nosso grupo de WhatsApp funciona super legal com esse grupo do congresso. Então, mais essa vaga para o titular. E também o pessoal resolveu dar mais um bônus. Vê se pode, né? É uma dação. Que a pessoa que participar, o titular também pode participar do grupo do Desafio dos Indicadores, nesse grupo que eu estava falando aqui. Toda segunda-feira eu, Denise, atendo, das 8 horas às 9, toda segunda-feira, já fazem 3 anos que a gente faz essa atividade. Só em casos assim que tive que pegar um voo naquele horário e não deu. Daí a gente avisa e remaneja. Mas senão, todo o pessoal ali. Daí a gente olha os números, tem uma planilha que a gente acompanha, vê os dados, dá dicas. Né? Hoje ontem um colega novo que chegou, estava todo mundo dando consultoria para ele, porque ele estava desesperado querendo informação. Então, é um lugar seguro para troca. Então, tem uma vaga também lá no grupo do Desafio dos Indicadores como bônus. E os valores, os investimentos. O investimento é 12 parcelas de R$ 699. R$ 699. Me diz aí, Mariana, quantas pessoas tem mesmo no teu cartório? Hoje eu estou com 38 colaboradores, Denise. 38. Então, vamos dizer, 699 dividido por 38, sai 18, 19 reais por colaborador para te treinar no mês. Olha só, muito bom. Né? E é um investimento, né, Denise? Eu acho Isso. que tem que ter essa visão. É um investimento na própria pessoa. Eu sempre digo, como você comentou, que essas habilidades de gestão, tanto de processos quanto de pessoas, elas são para a vida. Muitas coisas que a gente desenvolve, a gente aplica até na nossa casa, na nossa vida. Na gestão de pessoas, a gente aprende até como se relacionar com os nossos familiares, né? A gente é um crescimento pessoal para todos, né? Tanto para o titular do cartório quanto para os colaboradores que participam. É um crescimento. Eles que estão porque a gente é um todo, né, Denise? A gente é profissional, mas a gente também tem uma vida pessoal, e o que a gente recebe de conhecimento, a gente usa para a vida toda, para todas as esferas da vida. Verdade. Então, é um baita investimento, muito bom investimento. E mais um detalhe, ó. Aí tá a surpresa para ti. O pessoal disse que se usar o cupom ANOREG Paraná, a ANOREG PR, ganha R$ 1.000 de desconto quem for associado da ANOREG Paraná. Que beleza, Denise! Verdade. Muito obrigada. Então, vai sair 615, mais ou menos, o módulo. Então, vai reduzir consideravelmente. E também, só para vocês terem uma ideia, o valor do congresso hoje já está 2.100. Se aplicar esses 2.100, diminui ainda muito mais o treinamento. Quem gostou aí, diz que gostou. Vamos ver se o pessoal está gostando Depois dessa... a gente vai mandar por e-mail para todos os associados da ANOREG todas essas condições, Denise, né? A gente vai organizar amanhã, daí para o teu pessoal já passar, né? Essas informações, mas eu acho que é algo assim, ó, inovador, criativo, que vai ajudar realmente os cartórios.
São treinamentos de 8 horas, não são treinamentos rasos, né? O link também está na bio aqui do Instagram da Chai, para quem quiser já entrar lá e aproveitar e já fazer a inscrição. Mas a gente vai dar um prazo, porque o treinamento começa dia 23 já de março. Então, a gente tem que já fazer o movimento para o pessoal participar. E essas 12 vezes no cartão é sem juro ainda. Então, realmente, só não participa quem não quer, né? É isso aí. Puxa, muito obrigada. E fica aqui estendo o meu convite, então, para todos os associados, os nossos associados, para que aproveitem, né, essa super oportunidade aí que a Chai está estendendo para todos os agentes delegados aqui do Paraná participarem do encontro em São Paulo e também desse programa, e tenham certeza que a gente sempre tem muito para aprender, né, Denise? A gente está sempre aprendendo, desenvolvendo novas habilidades. Muito obrigada por ter conseguido mais essa condição. Hoje à tarde eu dei mais um chorinho com a Denise. Falei, Denise, mas não conseguimos mais um descontinho para os associados da Noreg? Que bom que conseguiu. Muito obrigada. Ai, de nada, vocês merecem, mas a gente precisa fazer isso acontecer, né? Precisa colocar em prática, melhorar a prestação de serviços dos cartórios do Paraná, implementar a gestão, gerar mais saúde para o titular do cartório, porque se ele está em todos os lugares, ele está muito doente, e a gente já viu muitos titulares doentes, então a gente está olhando para isso também, porque se o cartório tiver desatendido, aquela cidade também está desatendida. E o objetivo da Chai é melhorar as economias de todas as cidades. Então, é nossa missão fazer isso. Então, por isso que a gente faz esses movimentos para cada vez agregar mais valor para um, para outro, né? E o pessoal vai vindo, se aproximando e participando dessa nossa comunidade que está muito grande já. E eu sou muito grata a todos vocês por estarem aqui, né, Mariana, e pela parceria aí com a Noreg Paraná. E a Chai já está fazendo 18 anos esse ano, então estamos ficando maior de idade, né? E olhando realmente para o propósito de desenvolvimento, de crescimento, e a gente vê quantas cidades melhoraram e a gente fica muito feliz com isso. E eu queria agradecer a tua presença, a tua participação, agradecer o pessoal que esteve aqui. Espero que tenha sido proveitosa a noite, né? Porque o pessoal disponibilizou uma horinha aí da sua vida familiar para estar nos ouvindo. E que se alguma coisa tocar o coração deles lá, eles puderem implementar, isso já está valendo para nós, né, Mariana? Com certeza, Denise. Eu que tenho que te agradecer pela oportunidade, pelo convite. Foi muito legal poder dividir esse espaço aqui com você, né, para tentar despertar aí nos agentes delegados do Estado do Paraná essa visão da gestão dos cartórios, que é tão importante, né? É importante para a comunidade que a gente atende e é também importante para o titular, porque, como você falou, é bastante responsabilidade, são muitas tarefas e esse preparo de gestão nos auxilia também na nossa vida, a saber como delegar, como estruturar, para que a gente também tenha uma melhor qualidade de vida. No fim, é aquela relação do ganha-ganha, né, Denise? Ganha, ganha, ganha. 3 ganhos, né? Nós duas no relacionamento ali, mas quem está à volta, a sociedade está ganhando também. Então, acho que isso aí é fundamental. Obrigada, querida. Obrigada a você. Um beijo grande, boa noite. Boa noite. Agradeço as crianças e teu marido por disponibilizar uma horinha para estar aqui conosco, viu? Pode deixar. Um beijo. Beijo grande, fiquem todos com Deus. Tchau.